ninguém iria culpá-lo por experimentá-lo em primeiro lugar. Saunders é uma autora perversamente engraçada com mais prêmios importantes do que Meryl Streep tem Oscars. O material de origem complicado foi traduzido pela dupla de Deadpool Rhett Reese e Paul Wernick, que entendem como andar na linha entre ultrajante e ofensivo, e depois entregue ao diretor de Top Gun, Maverick Joseph Kosinski, que não entende. O logotipo da Netflix pode dar uma pausa, mas também traz a marca do The New Yorker Studios. Além disso, é estrelado por Chris Hemsworth, Miles Teller, e um cara com tatuagens cobrindo metade do corpo, Nathan Jones, grande o suficiente para comer os dois. Spideread, o filme se passa em um centro de pesquisa futurista, ou seja, Spideread, onde prisioneiros de crimes graves são oferecidos uma alternativa ao tempo difícil. Eles podem participar de uma série de testes de drogas conduzidos por um sociopata chamado Steve Abnesti, Hemsworth. As drogas em questão têm nomes irônicos de design farmacêutico, como Luvactin e Darkenflox, guarnecidos com símbolos fofos. Esses testes usam produtos químicos para manipular as emoções e o comportamento humano, amor e medo, honestidade e obediência. Verbaluz estimula os centros de linguagem. Vivesti funciona como Viagra. Antes que Abnesti possa dosar seus sujeitos com essas substâncias que mudam o humor, eles devem dizer verbalmente a palavra reconhecer. Mas o verdadeiro manipulador aqui é Abnesti, que intimida e bajula seus súditos em situações totalmente inapropriadas. Situações como essas, ou seja, usar Luvactin para fazer duas partes desinteressadas pularem os ossos uma da outra, repetir o mesmo teste com várias partes. Então forçar um sujeito a escolher qual de seus companheiros recebe uma dose potencialmente letal de Darkenflox, são muito difíceis de fazer engraçado, quando realizado por pessoas reais. Mesmo que houvesse, Hemsworth não é o ator certo para esse papel claro, já o vimos ser engraçado antes, interpretando o assistente cabeça de vento em Ghostbusters, por exemplo. Mas a comédia aqui deveria vir de quão inacreditavelmente insensível esse homem é. Isso, e os parâmetros descontroladamente não profissionais de seus experimentos, que cruzam praticamente todas as linhas éticas imagináveis. Portanto, não é suficiente para Hemsworth posar e parecer bonitinho, entregando frases de brincadeira, como pessoas bonitas se safam demais. Digo isso tendo me beneficiado algumas vezes. Spideread é a história de uma instalação experimental considerada Spideread, onde criminosos encarcerados são usados para testar produtos farmacêuticos experimentais. Os testes de drogas são conduzidos pelo diretor Steve Abnesti, Chris Hemsworth, um cientista tão brilhante quanto carismático. Aqueles na instalação desfrutam da liberdade de vagar livremente pelos corredores de Spideread. No entanto, essa liberdade é limitada. O prédio é extremamente isolado e os prisioneiros têm muito pouco, ou nenhum, contato com o mundo exterior. O detento Jeff, Miles Teller, se encontra no centro de uma progressão cada vez mais perturbadora de experimentos que eventualmente, e previsíveis, levam à tragédia. E assim ficamos com a sensação nojenta de ver pessoas forçadas a agir contra sua vontade, de acordo com as drogas carregadas em seus Mobipacks trademark. Pedem-nos para acreditar que Abnesti pode ter instalado o mesmo aparato em si mesmo, que ele deixaria as chaves de sua gaveta secreta para Jeff acessar, e que tudo que o conto deixou sem explicação pode ser desembaraçado quando Jeff olhar dentro da gaveta. Impossível. De acordo com as próprias regras do filme, podemos optar por não reconhecer, pelo menos. Spideread é um filme que desafia os rótulos convencionais de gênero, e embora Kosinski nem sempre consiga equilibrar os vários elementos, tenho que admitir, este é um passeio e tanto. A trilha sonora pop dos anos 80 é super divertida, e o design de produção consistentemente interessante. Há uma abundância de frescuras, calafrios e emoções nesta história apertada de 106 minutos. De forma alguma uma execução impecável, Spideread é uma história convincente que me prendeu desde a cena de abertura até os créditos finais. Fãs de ficção científica, sátira e todas as coisas estranhas, está é para você.